voltamos com nossa aula de língua portuguesa. Nesse clima gostoso de verão, da noite teresinense. Hoje estamos falando sobre as formas nominais do verbo, né? Que são 3, então tem que colocar no plural, tá bom? Formas nominais do verbo. Verbos no infinitivo, no particípio e no gerúndio. Estamos aprendendo por que eles são usados dessa forma, qual é a intenção, qual o significado, qual a ideia que dá quando você usa verbos na forma nominal. Então, vamos continuar nossa aula? A gente já falou sobre as 3 formas, né? As 3 formas de nominais do verbo. E aqui eu vou mostrar as terminações. A gente já viu na aula anterior, mas a gente faz um review aqui, porque rever nunca é demais. As terminações dos verbos na forma nominal são o infinitivo. Quando é que eu sei que o verbo está na forma de infinitivo? Quando eles terminam com ar, com er ou com ir, tá bom? Ou seja, eles representam o próprio nome do verbo. Daí, olha, cantar, cantar. Verbo vender é vender. Verbo partir é partir. Infinitivo é o próprio nome dado ao verbo. Quando é que eu tenho o verbo no gerúndio? Quando eles terminam em ando, endo, indo. Cantando, vendendo, partindo. Mas se tu está no Piauí, olha só, professor, usando a linguagem informal, tu tá, né? Se tu está no Piauí, tu pode usar o nosso gerúndio. Nós temos o nosso próprio gerúndio, não é, Érica Fernanda? Boa noite, minha princesa. Aqui no Piauí, Érica, a gente usa o gerúndio assim, olha. Em vez de você falar cantando, a gente diz cantando. Em vez de falar vendendo, a gente diz vendendo. Em vez de falar partindo, a gente fala partindo, né? Mas isso daí é uma regionalização do verbo. A forma correta é ando, endo, indo. E o que representa a forma nominal de gerúndio? Olha, falei que a forma nominal de infinitivo representa o nome do verbo, é o verbo substantivado, tá bom? Agora, a forma do gerúndio, Érica, você só usa quando você estiver se referindo a uma ação que não acaba, que não acabou. Então, você diz assim, a tia está dando aula, não é isso? Olha, a tia está dando aula. Quer dizer que eu ainda não acabei de dar a aula, certo? Então, se a pessoa liga para você e diz assim, estamos anotando o seu pedido, quer dizer que ela nunca vai deixar de anotar. Estamos anotando o seu pedido. Estamos processando sua reclamação. Estamos transferindo. Eles dizem muito isso para a gente, né, Érica? Estamos transferindo, aí você nunca será transferido. Fica sempre aquela música. Porque quando a pessoa usa o verbo no gerúndio, ela está expressando uma ação que não vai acabar. Eu associei... Tia, eu adoro quando a senhora fala sobre literatura. Eu adoro também, Fernanda. Sério, Érica, adoro. Eu associei várias obras a autores só ouvindo a senhora comentando. Sério? Que maravilha, Érica. Pois eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou dar aula em homenagem a você e vou usar vários exemplos dentro da literatura, tá bom? Então, verbo no gerúndio, cantando, vendendo, partindo. Particípio é ado e ido. Olha, já só tem essa forma aqui, ó. Ado e ido, tá bom? Então, você diz tinha cantado, tinha vendido, tinha partido. Cuidado, vou lembrar você de novo do verbo falar. O verbo falar, não existe a expressão falo, tá bom? A não ser que esteja conjugado na primeira pessoa do indicativo, né? Eu falo bem de você, Érica. Eu falo muito de você, Érica. E falar de não é falar mal, tá bom? É falar sobre. Então, falar é só, você faz dizer, no particípio você diz, ó, tinha falado, falado, ado, ó, ado. Nunca diga tinha falo. Ah, eu já tinha falo isso. Não faça, não cometa esse sacrilégio, tá certo? Já dizia Machado de Assis, né, Érica? Você sabe que Machadinho morreu no dia 29 de setembro. Olha, Érica, amanhã
Amanhã é aniversário de morte de Machado de Assis. Olha como foi legal você me lembrar, né? Machadinho morreu no dia 29 de setembro de 1908. Não é isso? Isso, você sabe de tudo, Érica, realista, exatamente. Ele morreu no dia 29 de setembro de 1908, Érica. Faz a conta para mim, me diga quantos anos de morte completa amanhã o Machado de Assis, né? Estamos em 2022, ele morreu em 1908, já faz bastante tempo, certo? Mas quando o Machado de Assis morreu, havia um ritual na época de colocarem uma vela na mão do defunto, né? Quando não era bem o defunto ainda, era o moribundo, que chamava. O moribundo é aquele que está morrendo, certo? Então ele estava lá morrendo. Você sabe do que ele morreu, Érica? Ele morreu de câncer generalizado, tá? O câncer que ele teve começou na garganta e generalizou para todos os órgãos, tá bom? Então, naquele tempo, o câncer era realmente uma doença sem cura. Hoje também não tem cura, mas tem tratamento, né? Tanto que eu tive câncer e estou aqui, dando aula para vocês de boa. 114 anos, né, Érica? Pois é, amanhã faz, olha o verbo fazer, não é amanhã fazem, 114, é faz. O verbo fazer indicando o tempo fica sempre no singular, não é, Érica? Amanhã faz 114 anos de morte de Machado de Assis. Aí contam, Érica, que no episódio da morte dele, quando ele estava morrendo, moribundo, aí foram colocar a vela na mão do Machado. Mas Machado é realista, como você diz. E além de realista, ele era ateu. Ateu, ele não cria em Deus. Ao verbo, Érica, não cria, né? O verbo crer no passado, ele não cria em Deus. E não, ele não cria, cria mesmo, né? Então, ele não cria em Deus. Então, quando iam colocar a vela em sua mão para que ele morresse, ele disse assim, não cometam esse sacrilégio. Olha o que ele falou, não cometam esse sacrilégio. Ele não aceitou que colocassem uma vela em sua mão, porque ele não era cristão, tá bom? Ele não era cristão, ele era ateu. Uau, Machadinho, né? É tanto que ele tem aquela frase maravilhosa, que eu gosto muito. Ele tem uma frase que ele diz assim, Deus criou o amor e a fé. O diabo, com inveja, transformou o amor em casamento e a fé em religião. Prendeu tudo. Machado sabia demais. Então, verbos na forma nominal, ou é infinitivo, que é o próprio nome do verbo, ou é gerúndio, que expressa aquela ação que nunca se acaba, ou é no particípio, quando você fala ado, ido, né? Apenas ado e ido. Tinha falado, tinha feito. O verbo fazer só é irregular. Vamos já passar para essa outra etapa. Vamos lá. Fortalecendo o amor. Isso aqui é um canal do YouTube, eu peguei a capa do canal e trouxe aqui para vocês, tá bom? Fortalecendo. Verbo está na forma nominal. Você sabe que o verbo na forma nominal, ele é impessoal, né? Se ele está na forma nominal, ele é impessoal. Também acho muito interessante as obras de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos morreu jovem, né? 30 anos de idade. Faleceu também de tuberculose, como muitos faleceram na sua época de tuberculose. E é um poeta que só não foi esquecido porque o modernismo resgatou Augusto dos Anjos, tá bom? Porque na época que ele publicou os livros, ele não fez sucesso nenhum. E o reconhecimento dele é pós-morte. Fortalecendo o amor. Olha o verbo fortalecer terminando em endo. Endo, ou seja, forma nominal. E quando o verbo está na forma nominal, ele fica impessoal. Ele não tem uma pessoa que esteja praticando a ação, certo? Fortalecendo o amor. Na imagem, o verbo está empregado na forma nominal do que, Érica? Quinta questão. Fortalecendo. Quando os verbos terminam em ando, endo, indo. Qual é a forma nominal que a gente chama para esse verbo? Ando, endo, indo. Cantando, rezando, amando, comendo, querendo e fazendo. Vindo, partindo, sorrindo. Então, você chama, quando o verbo terminar em ando, endo ou indo, você tem a forma de gerúndio, certo? E o que representa o gerúndio? Representa uma ação que não se acaba. Fortalecendo o amor, quer dizer que o amor está sempre sendo fortalecido, né?
Exatamente, Érica, gerúndio. A finalidade dessa forma verbal. Qual é a finalidade do gerúndio? Para que serve o gerúndio? Para dar nome às ações? Calma, dar nome às ações é infinitivo. Ó, dar nome às ações é o verbo no infinitivo. Aí você tem o nome da ação. Cantar, rezar, amar. Para prolongar, esticar uma ação, deixar a ação indo, né? Quando você usa ando, indo, você deixa a ação ir embora. Você não traz ela de volta, ela fica constante, contínua. Ela permanece contínua. Ou seja, ela prolonga. Quando você fala fortalecendo o amor, quer dizer que essa ação está prolongada, inacabada. Então, quando você prolonga uma ação, você está usando o gerúndio. Gerúndio, prolongando a ação. Indicar uma ação depois de concluída, aí não é forma nominal. Indicar uma ação, Ryan Gabriel, como é mesmo a sua pronúncia? É Ryan Gabriel? Legal esse nome. Não é isso? A Érica já matou. Sexta letra B, não é isso? Indicar uma ação depois de concluída não é modo, tá? Não é forma nominal. Quando você indica uma ação depois de concluída, é tempo passado. Levantar uma hipótese também não é forma nominal, é modo, tá? Aqui é tempo e aqui é modo. Logo, nós temos, como a Érica respondeu, prolongar uma ação. A finalidade do gerúndio é prolongar uma ação. O Rian diz, eu criei o e-mail ligeiro. Rian Gabriel. Legal, Rian, gostei. O Rian perguntou se é inglês ou português. I don't speak English, I speak português. Né? Então, vamos de português na veia. Simbora. Forma nominal do gerúndio. Vamos começar com o gerúndio, tá? Destrinchar aqui essa forma nominal. Verbos no gerúndio são importantes. O gerúndio, assim como o particípio infinitivo, não faz parte de nenhum tempo e nenhum modo verbal. Anotem isso. Eles não têm nenhum tempo, nem tem presente, nem passado, nem futuro, e eles não pertencem a nenhum modo. Eles não são nem indicativo, nem subjuntivo e nem imperativo, tá bom? Eles são os verbos na forma substantivada. Ou seja, toda forma nominal de verbo é o verbo na forma de substantivo. Verbo na forma de substantivo, é um nome que vira. O gerúndio, ele só pode ser simples ou ele pode ser composto. O gerúndio pode ser regular, o particípio, né? O particípio pode ser regular ou irregular. O infinitivo pode ser pessoal ou impessoal. Essas são as formas nominais do verbo. Então, o gerúndio, como particípio, como infinitivo, não faz parte de nenhum tempo ou modo verbal. Então, nunca vocês vão dizer assim, é o gerúndio no presente do indicativo. Não existe isso, tá? Gerúndio é gerúndio, particípio é particípio, infinitivo é infinitivo, acabou-se. Essas três formas são chamadas de formas nominais, que têm tanto a função de verbo como a função de nome. Não é isso? Eles são verbos em forma de nome. No caso, acidez é um substantivo, adjetivo ou advérbio. Acidez é um depende, né? Você diz a acidez é um substantivo, tá bom? A acidez. Substantivo feminino. O advérbio, o adjetivo de acidez é ácido, né? Palavras ácidas, aí ela é adjetiva. Palavras ácidas, adjetivo. Advérbio, eu não conheço o advérbio para ácido. Acidamente, eu não conheço. Posso até fazer um neologismo. Para entendermos melhor, abaixo temos a divisão e as subdivisões das formas nominais do verbo, que são essas aqui que eu coloquei para vocês. Olha, elas são divididas em gerúndio, particípio infinitivo, e o particípio só pode ser regular ou irregular, o gerúndio pode ser simples ou composto, e o infinitivo pode ser pessoal ou impessoal. Beleza? Simbora. No gerúndio, o verbo é empregado em ações prolongadas. Grifa isso aí. Verbos com ações prolongadas ou que ainda estão em desenvolvimento.
ou é prolongada ou ainda estão acontecendo. Estão andando, né? Estão andando. Enquanto não terminar, é gerúndio. Estão fazendo uma estrada, quer dizer que ainda não fizeram. Estão fazendo, né? Estão fazendo, não fizeram. Então, não tem terminação com o verbo no gerúndio. Caracteriza-se pelas terminações ando, endo e indo. Dessa forma, é possível saber da duração e da continuidade da ação do verbo. O gerúndio se apresenta em duas formas. Ele pode ser simples, quando indica uma ação que ainda está em andamento. Até o nome andamento já está no gerúndio, né? Por exemplo, lendo o livro, reparei que minha memória estava boa. Olha o verbo lendo, uma ação que está contínua, uma ação que não terminou. Lendo o livro, reparei que minha memória estava boa. Ela estava pagando, aqui você já usa como locução verbal. Ela estava pagando a conta do condomínio. De frente para a lareira, via o fogo estalando, né? O fogo está lá estalando, enquanto ele estala, ele nunca deixa de estalar. Aí vem o Luan Santana e diz assim para a gente: e eu vou estar te esperando, nem que esteja velhinha, gagá, com 90 viúva, sozinha, não vou me importar. Então, quando o Luan Santana diz eu vou estar te esperando, quer dizer que ele vai esperar sempre. Quer dizer que é uma ação prolongada. Quer dizer que é uma ação que ainda está em desenvolvimento e não vai terminar. Por isso que a gente, que existe hoje, né? Existe dos vícios de linguagem, é chamado de gerundismo. Já já vamos falar desse vício de linguagem que é o gerundismo, tá bom? Quando você se permite usar o tempo todo o verbo no gerúndio, achando que está tudo bem. Mas, na verdade, quando você usa o verbo no gerúndio, viu, Rian? Viu, Érica? Você está, na verdade, dando a entender à pessoa com quem você fala que aquela ação não vai terminar nunca. A sua mãe diz assim: Érica, você já lavou a louça? Aí a Érica diz: estou lavando, mamãe. Estou lavando. Ela ainda não terminou de lavar. E a mãe nem sabe se ela vai terminar tão cedo, né? Estou lavando, mãe. Aí pergunta para o Rian: Rian, você já estudou para a prova de amanhã? Aí o Rian responde: estou estudando, mamãe, estudando. Se ele está estudando, ele não terminou de estudar e nem tem previsão de acabar. Entenderam? Forma nominal de gerúndio, ando, endo e indo, quer dizer uma ação prolongada, uma ação que está acontecendo e não tem tempo para acabar. Por isso que ainda hoje o Luan Santana está te esperando, nem que você esteja velhinha, gagá, com 90, viúva, sozinha, não vou me importar. Ele não se importa, tá? Simbora. Já o gerúndio no tempo composto é quando você usa fazendo as locuções verbais, tá bom? Indica uma ação já concluída antes da oração principal e é formado pelos verbos auxiliares tendo e havendo, mais o particípio do verbo principal. Quando você diz tendo chegado, olha aí, ó, você usa ele como auxiliar. Ele vira um verbo auxiliar, como eu disse, né? Ele auxilia o outro verbo. Tendo, endo, olha o endo. Tendo chegado, e o segundo verbo fica no particípio. Particípio. Partiu. Particípio. Pronto. O segundo verbo fica no particípio. Tendo chegado após o almoço, Lucas repousou. Quando eu digo tendo chegado, é que ele já chegou. Mas o que me fala que ele já chegou não é o verbo do gerúndio, mas mais a junção do gerúndio mais o particípio. Quando você diz, não havendo, endo, emprestado, ado, de novo, verbo auxiliar, né? O gerúndio fica como auxiliar e o segundo verbo fica no particípio, tá bom? E representa uma ação concluída. Não havendo prestado atenção nas aulas, foi reprovado. Claro, né? Isso que dá, né, Rian? Não prestar atenção às aulas, vai reprovado. Tendo falado o assunto, olha aí, ó, verbo no particípio, aliás, verbo no gerúndio e o outro no particípio. O gerúndio é auxiliar e o particípio vira a ação principal. Tendo falado sobre o assunto, ele se sentiu aliviado.
Alguns usos do gerúndio, cuidado. O gerúndio também é usado para indicar uma circunstância adverbial, como o Rian estava falando ainda há pouco, né? Então, como circunstância adverbial, ele pode representar causa, tempo, modo, meio, condição, concessão. Saindo da yoga é tempo, né? Amanda sentirá a diferença no corpo. Namorando, ela ficará mais doce. Namorando é o quê? A condição? Em se tratando de trabalho, com a preposição, né? Em se tratando de trabalho, não devemos reclamar. Então, nesse sentido aqui, ele tem uma função de advérbio, certo? São os casos em que ele pode ser usado como advérbio. Alguns usos do verbo no gerúndio, ele pode representar um advérbio de tempo, advérbio de causa, de modo, de meio, de condição, de concessão, de todas as formas de advérbio possível. Vamos lá. Questão. Se você entendeu a forma nominal de gerúndio, sobre o gerúndio, forma nominal do verbo, é correto afirmar. O gerúndio, assim como o infinitivo e o particípio, é uma forma nominal do verbo, correto. Recebe essa designação de gerúndio porque, ao lado do seu valor verbal, pode desempenhar função de nome. Isso mesmo, né? É um verbo na forma nominal porque ele desempenha função de verbo e função de nome simultaneamente. A 1 está correta, então elimina B, elimina C, elimina D. E já apareceram as respostas. Segundo, sobre o gerúndio, pode desempenhar função de advérbio ou de adjetivo. Pode sim. Sendo empregado para indicar uma ação contínua, ou seja, uma ação que está em andamento, não finalizada no momento em que se fala. Corretíssimo, né? Ele tem essa função também. Terceira, o gerúndio deve ser evitado, já que seu uso excessivo pode levar ao gerundismo, fenômeno considerado como vício de linguagem. Olha, isso é correto, tá? Se você usar em excesso, vai causar o gerundismo. Mas o errado é que ele não deve ser evitado, não. A gente usa o gerúndio, mas na forma correta, sem excessos, tá bom? O problema da alternativa aqui foi só a questão do excessivo. Então, tudo em excesso faz mal, gente. Açúcar é bom, mas em excesso faz mal, né? Amar é bom, mas em excesso faz mal. Tudo em excesso dá errado. Então, o terceiro aí é só essa questão de ser evitado. Não evite, a gente usa, mas usa adequadamente. E a quarta afirmativa, o gerúndio, assim como as demais formas nominais, é formado pelo tema, que é o radical mais a vogal temática, e, em seu caso específico, acrescido da desinência NDO. Correto, né? Quando você coloca o verbo, ele tem o radical, a vogal temática e a desinência final, que é o ando, endo, indo. Falado, corrido, aceito, entregue e escrito são exemplos flexionados no gerúndio. Não. Falado, corrido, aceito, entregue, escrito são exemplos de formas do verbo no particípio, tá bom? Aqui seria a forma de esse particípio está saindo com esses acentos toda vez que eu coloco, não sei por quê. Posso colocar particípio. Pronto. Então, estão corretas a 1, a 2 e a 4. Só a 1 já matou toda a charada, não é verdade? Eu adoro quando a questão é assim. Capitão, você tem aqui uma tirinha. Modo do texto, tirinha. Faz a leitura visual. Primeira coisa que a gente faz é a leitura visual, né? Você tem ali parecendo um pirata, um marinheiro. E ele está com seus auxiliares ali do lado, no primeiro quadro. Então, um auxiliar fala assim, capitão, o senhor está vivo. Falou com a exclamação, você tem da entonação. Capitão, o senhor está vivo. E o capitão continua a frase, e pulsando como uma sanguessuga. Pulsando, estou vivo e pulsando como uma sanguessuga. Aí o outro diz, mas capitão, todas, só mulher que tem, né? Todas nós vimos o senhor morrendo. Aí o capitão diz, não deve acreditar em tudo que vê nos quadrinhos, madame. Não é isso? Os quadrinhos estão aí para a ficção. Vamos lá.
Sobre o uso do gerúndio, considere as seguintes afirmações. A forma verbal morrendo, presente no segundo quadrinho, aqui, ó, morrendo, tá? Está aqui, ó, morrendo. A forma verbal morrendo, presente no segundo quadrinho, poderia ser substituída pelo sem prejuízo de sentido por quando morria. Vamos ver. Mas, capitão, todos nós vimos o Senhor quando morria. Então, isso quer dizer que está no sentido de advérbio? Vamos lá. Segunda afirmativa. Os gerúndios pulsando e morrendo exercem a mesma função sintática nos períodos em que se inserem. Deixa eu ver. Capitão, pulsando e morrendo, né? Capitão, o senhor está vivo. Vivo e pulsando. Estou vivo e pulsando. É predicativo, tá bom? Predicativo. Já, qual é o outro? Morrendo, né? Morrendo no segundo. Mas, capitão, todas nós vimos o Senhor morrendo? Vimos que o Senhor estava morrendo? Também pode ser, né? Terceiro, o gerúndio pulsando, presente no primeiro quadrinho, poderia ser substituído por uma oração valor temporal. E aí? Quais as afirmativas que estão corretas? Apenas a primeira. A forma verbal morrendo pode ser substituída por quando morria. Pronto, só a primeira está correta, né? As demais, pulsando e morrendo, exercem funções sintáticas diferentes. Vamos lá. Gerundismo. Chegou onde eu queria conversar com vocês. Gerundismo hoje é vício de linguagem. Já vou anotar isso aqui, ó. Gerundismo é vício de linguagem. Se é vício de linguagem, evitem. Evitem. Tenha certeza, um deles vai estar ali telefonando. Olha aqui, ó, vai estar ali telefonando. Enquanto ele vai estar ali telefonando, ele não vai te telefonar nunca, tá bom? Vício de linguagem. Gerundismo é considerado um vício de linguagem. Isso quer dizer um desvio das normas gramaticais. O gerundismo se trata do uso inadequado do gerúndio, uso inadequado. Por isso que aquela questão lá estava errada, dizendo que a gente deve evitar. Não, a gente não evita. A gente só aplica de forma correta, né? Então, gerundismo se trata do uso inadequado do gerúndio que se alastrou de modo corriqueiro e insistente, né? Está alastrado, todo mundo aí usando o gerundismo. O gerundismo é uma mania na linguagem, mania, vício, mania, que peca por excesso e exageros, acontecendo através da inadequação do verbo que ocorre ao transformarmos de forma completamente desnecessária um verbo conjugado em gerúndio. Exemplos de gerundismo. Vou estar completando sua ligação. Não vai completar nunca. A empresa vai estar entrando em contato para resolver o problema. Não vai resolver nunca. No próximo mês, João vai estar completando 5 anos. Ele não vai chegar a esse mês. 1 minuto que eu vou estar verificando o seu cadastro. Se ela vai estar verificando o seu cadastro, ela não vai verificar. Vou estar transferindo sua ligação. Pode se preparar para o tananana. Desculpe, senhora, mas estamos tendo que fazer tudo manualmente, né? Vamos estar encaminhando sua solicitação. Então, enquanto ele estiver encaminhando, não vai encaminhar. Aguarde alguns instantes, pois vou estar verificando para você. Não verifica. Amanhã vou estar viajando para Recife. Não vai viajar. Lembrando, gerúndio é ação que não termina, logo não use em excesso. Para que você vai estar entrando? Você diz entraremos, né? Professora, corrija. Vou estar completando sua ligação. Diga, completarei sua ligação. A empresa vai estar entrando em contato para resolver o problema. A empresa entrará em contato para resolver o problema. No próximo mês, João vai estar completando 5 anos. No próximo mês, João completará 5 anos. Tudo se resolve com o verbo no futuro. 1 minuto que eu vou estar verificando o seu cadastro. 1 minuto, verificarei seu cadastro.
Vou estar transferindo sua ligação. Transferirei sua ligação. Desculpe, senhora, mas estamos tendo que fazer tudo manualmente. Desculpe, senhora, estamos fazendo tudo manualmente. Estamos fazendo, pode ser também, tá? Aguarde alguns instantes, pois vou estar verificando para você. Aguarde alguns instantes enquanto verifico para você. É a melhor forma. Amanhã vou estar viajando para Recife. Amanhã viajarei para Recife. Pronto, foi resolvido o problema do gerundismo. Sobre o gerundismo, é correto afirmar, exceto. O exceto quer dizer que tem uma alternativa errada. Tem três verdadeiras. 3 afirmativas são verdadeiras e tem uma afirmativa errada. E a gente vai descobrir qual é a que está errada, tá bom? Letra A. Por subverter a regra de uso das formas nominais do verbo, o gerundismo é considerado por alguns estudiosos como um vício de linguagem. Isto é correto. O gerundismo acontece quando verbos no gerúndio, aliados a locuções verbais, são empregados para reforçar a ideia de progressividade no futuro. Geralmente a ideia é essa, né? O gerundismo é caracterizado pelo uso excessivo do gerúndio, não pode ser considerado como um desvio. Como que não pode? Claro que é um desvio de linguagem. Já achei o que está errado. Ele é um desvio de linguagem. Gerundismo é vício. Se é vício, é desvio. Letra D, o gerundismo é uma mania de peca. É uma mania que peca pelo excesso, pela inadequação do verbo que ocorre ao transformarmos desnecessariamente um verbo conjugado em gerúndio correto. O gerúndio, uma das formas nominais do verbo, está sendo utilizada de maneira adequada em todas as alternativas, exceto em uma. De novo, temos um erro de gerúndio. Eu vou estar entrando, já achei. Eu vou estar entrando é gerundismo, né? 3 verbos, vou estar entrando. É esse excesso aí que a gente chama de gerundismo. Vou estar entrando está errada. A vida vai passando, correto. Ando procurando soluções para meus problemas, está certo. Eles estavam sorrindo, correto. Então, vou estar entrando é gerundismo, está errado. 3 verbos, se tiver só 2, ó, vai passando, ando procurando, estavam sorrindo, ok, tá bom, Érica, tá bom, Ryan? Então, 2 verbos, vai passando, ando procurando, estavam sorrindo. Você chama isso aqui da forma composta, né? É o gerúndio composto. O simples é somente o gerúndio, sorrindo, brincando, tá bom? Sobre o gerundismo, é correto afirmar exceto de novo. Tem uma afirmativa errada. A gente já fez isso aqui. Por subverter a regra de uso de forma nominal do verbo considerado por alguns estudiosos do vício de linguagem. Acontece quando o verbo no gerúndio... A gente já fez essa daqui, só está repetindo. Letra C, tá bom? Vamos à próxima. Vamos falar do verbo no infinitivo agora. Primeira colocação. O infinitivo do verbo se constitui como uma das suas formas nominais. Ok. Apresenta um processo verbal isento de noção de tempo e de modo, como todas as formas nominais não têm tempo nem modo. Atua como uma forma utilizada para nomear verbo, é o próprio nome do verbo. Calar, nunca. Você quer me calar? Não tem aquele meme? Você quer me calar? Não é isso? Exemplo, cantar é um bom exercício para a alma. É o verbo sendo usado no seu próprio nome. Praticar esportes faz bem à saúde. Verbo impessoal. Dormir bem traz benefícios à saúde. Essa mesma forma pode também se transformar em substantivo com a presença de um elemento que atua como determinante, que é o caso do artigo. Você tem aquela música que diz: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, né? Então, quando fala o agir, o verbo infinitivo virou um substantivo. Simbora. Aí nós temos dois modos, né, de infinitivo. Tem 2 tipos de infinitivo. É o infinitivo pessoal e o impessoal. O infinitivo impessoal é quando o verbo apresenta sentido genérico ou sentido indefinido. Ele não se relaciona a nenhuma pessoa e sua forma fica invariável. Assim, considera-se apenas o processo verbal. Por exemplo, amar, se amar é sofrer, eu vivo porque eu amo você. Ah, não, se amar é viver, né? Se amar é viver,
Eu vivo porque amo você. Então, amar e sofrer, ninguém pratica essa ação. Aí é impessoal. Ele é pessoal quando apresenta desinência de número de pessoa, exceto na primeira e na terceira. É o que acontece, ó. Você não diga falares, né? Eu não, mas se for tu, falares, tu. Vender, não tem. Partirmos, nós. Só tem esses aí. Partimos nós, partirdes vós, partem eles. Aí você chama de infinitivo pessoal. Ela é super. Conheça as incríveis habilidades da onça pintada e saiba mais sobre esse felino. Capaz de se disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios, a onça parece ter os poderes de visibilidade de um guerreiro ninja. Ela usa todas essas habilidades para caçar, e se proteger. Costuma ser, aqui é uma locução, costuma ser mais ativa quando o sol se põe e pode caçar, outra locução, né? Pode caçar à noite, pois enxerga bem no escuro e tem audição e olfato aguçados. Como tem pernas curtas, ela não corre. Sabia que a onça não corre? Ela se esconde. Ela segue a presa sem ser percebida e ataca, olha o verbo aqui, ó. Olha o verbo no gênero. E ataca saltando de um galho ou do meio da mata, assim, de repente. Já era tu. Com uma mordida mais forte que a de felinos maiores. Quer dizer, se você comparar a onça com o leão, a mordida da onça é mais forte que a do leão, mais forte que a do tigre. Imagina só. Os termos sublinhados nas frases são verbos na forma nominal. Assinale a frase em que ele está na forma de infinitivo, não tem nada sublinhado. Quando o sol se põe e pode caçar à noite, eu não sei, não está sublinhado, né? Se esconde, segue a presa sem ser percebida. Ataca saltando um galho ou no meio da mata de repente. Vamos lá. Ela tem aqui, olha, caçar está no modo infinitivo, certo? Ser percebida é modo infinitivo. Ela usa todas essas habilidades para caçar e se proteger. Nós temos aí, então, voltando, essas duas formas aí. Volta. Por que apareceu? Já que apareceu, fica. Capaz de disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios, a onça parece ter os poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja. Releia o segundo período do texto, identifique os verbos no infinitivo. Está aí. Disfarçar, andar, escalar e atravessar. Aqui também vamos marcar um X no seu coração, porque tem aqui, ó, sem ser percebida. Tá bom? Outra. Agora, o verbo na forma do particípio é o mais interessante, né? A forma do particípio é usado para indicar o estado de uma ação depois de terminada. Ou seja, a conclusão da ação verbal. Particípio significa ação concluída com sucesso. É utilizado principalmente na formação de tempo composto. A gente usa para formar os tempos compostos do verbo. E nas locuções adverbiais, né? Eles ficam na forma infinitiva, na forma do particípio. Sendo uma das formas nominais dos verbos, não está relacionado com nenhum modo ou tempo verbal. Por exemplo, falado, comido, pedido, quebrado, começado, visto, feito, posto, entendido. Ele não tem tempo, ou seja, tu não vai dizer que o verbo está no presente, passado ou futuro, e nem tem modo. Você não pode dizer se o verbo é modo indicativo, se o verbo está no modo subjuntivo ou se o verbo está no modo imperativo. Ele está na forma nominal, então ele está desassociado aí dessa concepção verbal. Música do Titãs na veia, epitáfio. Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar, né?
Olha aí a música do Titãs. Então, é uma ação concluída. Eu devia ter amado mais, então ele não amou. Eu devia ter chorado mais, então ele não chorou. Eu devia ter visto o sol nascer, ele não viu. Eu devia ter arriscado, não arriscou. Devia ter errado mais, não errou. Devia ter feito o que eu queria fazer, não fez. Queria ter aceitado, não aceitou. As pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, o verbo no particípio é um passado concluído e inalterado, não tem mais o que ser feito. O particípio pode ser regular e pode ser irregular, certo? No particípio regular, a maior parte dos verbos se apresentam assim, ó, particípio regular, quase todos, né? O particípio regular é formado com a terminação ado e ido. Formação do particípio regular é assim, primeira conjugação a, segunda é, terceira i. Radical mais ado e radical mais ido. Não é ado, não. Segunda conjugação é ido, né? Ido. Ó, até o livro erra, tá bom? Conjugação de verbos no particípio regular. Verbo da primeira conjugação fica estudado, falado, amado, andado e começado. Na segunda conjugação, ele fica assim, ó. Falando que é ido, né? Radical, ido. Escrito, dito, feito, visto e posto. Na terceira conjugação, também do mesmo jeito. Segunda e terceira é da mesma forma, tá? Escrito, dito, feito, visto, posto. Fica tudo do mesmo jeito, é a terminação ido. Já os verbos abundantes, chamado de verbos abundantes, são aqueles que apresentam as duas formas. Eles existem tanto no regular como no irregular. Você só tem que observar qual vai ser o verbo auxiliar, tá bom? Depende do auxiliar. Professora, como é que eu vou saber se eu uso o particípio regular e quando eu uso o particípio irregular, já que tem as duas formas? Você tem que observar quem vai ser o verbo auxiliar, que geralmente é o verbo ter, tem o verbo haver, verbo ter, verbo haver. E quais são os outros verbos? Ser, verbo ser, e o verbo ir, né? Verbo ir. Tinha aceitado, foi aceito. Tinha ganhado, foi ganho. Tinha gastado, foi gasto. Tinha entregado, foi entregue. Quando eu uso com o verbo ter, eu uso o regular. Já quando eu uso o verbo ser, se eu digo o verbo ser, tinha, foi, né? Verbo ser no passado, foi aceito. Isso. Aí eu uso o irregular. Então, eu digo assim, ó. Tinha aceitado, tinha ganhado, tinha gastado, tinha entregado, tinha matado, tinha limpado, tinha prendido, tinha pagado, tinha elegido, tinha exprimido, tinha extinguido, tinha desenvolvido e tinha imprimido. Tá bom? Se eu usar o verbo ser, eu vou usar assim, ó. Foi aceito, foi ganho, foi gasto, foi entregue, foi morto, foi limpo, foi preso, foi pago, foi eleito, foi expresso, foi extinto, foi desenvolto e foi impresso. É só mudar o verbo. Ter é regular, ser é irregular. Agora, quando ele só tem a forma regular, quando ele não é abundante, quando ele só tem a forma regular ou só tem o irregular, então tanto faz qual for o verbo que ele não vai mudar, vai ser sempre a mesma coisa. Finalizando a nossa aula de hoje, das alternativas abaixo, a que apresenta o particípio irregular dos verbos expressar, extingir e enxugar é expressado, tinto e enxugado. Expresso, tingido e enxugado. Expressado, tingido e enxuto. Expresso, tinto e enxugado. Expresso, tinto e enxuto. Pronto. E tinha expresso, tinha tinto e enxuto, né? Marca alternativa que apresenta equívoco na flexão do verbo trazer. Você já sabe, né? Não existe o verbo, não tem a forma trago. Foi trago, não tem. Minha mãe traz o meu lanche todo dia, beleza. Ele trouxe os documentos para dar entrada no pedido, tá certão. Elisa me disse que tinha trago. Se tinha trago, não existe, tá, gente? Então, já está errado aqui o tinha trago. Tinha trazido os parafusos para cá, mas não os encontro, está correto. Joaquim me disse que tinha trazido o carvão. Tinha trazido, está correto. Tinha trago, não existe. Professor, e foi trago? Também não existe. O verbo trazer só tem uma forma para o particípio, que é trazido. Hoje a nossa aula foi sobre as formas nominais do verbo. Verbo no particípio, verbo no infinitivo e os verbos no gerúndio. A gente se encontra na aula de amanhã com mais língua portuguesa. Até lá.